que registre a presença no telão. Peço à assessoria da Casa que leia a ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da 50ª sessão, 52ª sessão ordinária do segundo período legislativo do biênio 2023 a 2024, da 4ª sessão legislativa, realizada em 28 de maio do ano de 2024, no Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares sob a presidência de Juscelando Hermínio Pereira, sendo o primeiro secretário o vereador Carlos Henrique Silva Marques. Depois de verificado o quórum, foi declarada aberta a sessão, sob a proteção de Deus, e lido o expediente do dia, a saber, livro de presenças e ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Ainda no expediente do dia, houve a apresentação do processo legislativo número 147 de 2024, projeto de lei número 110 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 e da outras providências. Em seguida, foi aberto o espaço ao controlador interno da Prefeitura, Fernando de Almeida Silva, para a apresentação em audiência pública do relatório de avaliação do primeiro quadrimestre de 2024, o qual explanou brevemente, mostrando os números do relatório de avaliação do primeiro quadrimestre de 2024, obedecendo à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Depois, respondeu aos questionamentos de alguns vereadores e finalizou, agradecendo à Casa pela oportunidade. No espaço destinado a requerimentos e indicações, inscrito falou o Edil Grace, o qual agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e saudou a todos os presentes. Depois, se solidarizou com os pacientes do Hospital Municipal de Piatã pelo constrangimento que eles passaram na última terça-feira, quando o prefeito municipal e sua equipe, num total desrespeito, soltou em frente àquela unidade hospitalar fogos de artifício em comemoração à chegada de uma ambulância, o que causou mal-estar e indignação aos internados e aos acompanhantes que ali se encontravam, e, devido a isso, informou que está protocolando na Casa mais um importante projeto de lei que proíbe a queima de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos, com alto impacto sonoro em pelo menos 1.000 metros de distância de hospitais e clínicas e outros do gênero, e ressaltou os diversos prejuízos causados por estes fogos de artifício às pessoas. Lembrou de outros 2 importantes projetos de sua autoria que recentemente foram aprovados por unanimidade na Casa, que foram o do fardamento e um par de tênis aos alunos da rede municipal, bem como o do exame oftalmológico e do acompanhamento. E agradeceu a todos os vereadores que legislaram em favor do povo, informando que estes projetos já se transformaram em lei e que, a partir do ano que vem, serão colocados em execução. Em a parte, Miron parabenizou Grayson pela iniciativa desses projetos, que considera de suma importância para a população de Piatã, principalmente este que será protocolado na Casa, proibindo fogos de artifícios em certos locais. Com a palavra, o vereador Amarildo agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e cumprimentou a todos os presentes. Depois, anunciou que essa semana recebeu com muita alegria um certificado de vereador destaque, através do Instituto de Pesquisa Objetiva, em reconhecimento ao serviço prestado ao município, e enfatizou que aqueles que lhe acompanham nas sessões da Casa ou através das suas redes sociais sabem que seu mandato sempre foi em prol da população de Piatã, principalmente daqueles que mais precisam, e agradeceu a cada um que votou na pesquisa, aos seus eleitores e também a todos aqueles que acreditam em seu trabalho, e reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando em prol daqueles que lhe escolheram como representante. Agradeceu ao governador Jerônimo Rodrigues pelo recebimento de equipamentos agrícolas para algumas associações para atender principalmente a área da agricultura familiar, onde os mesmos serão entregues essas semanas nas comunidades da Ressaca e Cipó. Porém, deixou claro que esses equipamentos terão como prioridade atender os moradores das comunidades que estarão recebendo o benefício e serão desviados para outras, como tem visto na atual administração. Com a palavra, o vereador Miron utilizou-se da tribuna, citou uma passagem bíblica e saudou a todos os presentes. Depois, ressaltou que na sessão passada foi corrigido pelo vereador Valmir, dizendo que estava equivocado ao se referir aos profissionais da educação, durante sua fala sobre os precatórios, e discordou do colega, pois estes professores são verdadeiramente profissionais da educação e considera uma injustiça o que estão fazendo com eles, deixando de pagar a categoria os precatórios, o qual é um direito garantido por lei e que nunca deixará de defendê-los, bem como outras categorias que tiveram seus direitos subtraídos. Cobrou do prefeito o projeto de lei referente à proposta do plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais, pois desde 2022 que a proposta está em suas mãos para ser analisada e que até agora não foi enviada à Casa para ser apresentada e aprovada e garantir os direitos que esses servidores têm. Condenou veementemente a recente demissão de uma mulher que trabalha como varredora de rua em Cabralha, só porque seus filhos
teriam tirado uma foto com um pré-candidato da oposição, repudiando a atitude tomada pela administração, considerando injustiça com a prestadora de serviço que tem problemas de saúde. Criticou a forma irregular que a administração trata o lixo da cidade, sem falar na falta de equipamentos adequados para os trabalhadores da limpeza, considerando um descaso com a segurança e a saúde dos mesmos, e ressaltou que a casa não pode permitir que esses episódios aconteçam, onde os menos favorecidos são massacrados e que não se pode calar diante desses descasos. Em a parte, Amarildo compartilhou da fala de Miron, referente ao descaso da administração com o município, e questionou se este é o modelo de gestão que queremos para Piatã, referindo-se à prestadora de serviços que foi demitida injustamente, criticando os desmandados que vêm acontecendo na administração e disse esperar que o líder do governo traga uma resposta convincente para os vereadores e a população que está acompanhando tudo de perto. Também, em a parte, Grayson parabenizou Miron, pois esteve com ele em Salvador, na Secretaria de Infraestrutura, e viu sua preocupação com a Avenida Piatã, principalmente na estrada do distrito, onde requisitou quebra-molas e redutor de velocidade para conter os acidentes que vêm ocorrendo naquele local. Retomando a palavra, Miron continuou abordando o assunto da prestadora de serviços que foi demitida. Em seguida, revelou que o prefeito não está repassando o 10º em sua totalidade para o Legislativo e que isso configura crime de responsabilidade fiscal do gestor e cobrou do presidente providências a respeito. Falou novamente sobre a obra da Avenida Piatã em Cabralha, pois, segundo moradores, a forma que está sendo feito o calçamento prejudicará os moradores que ficam na parte de baixo da rua, e passou ao líder do governo para que procure o engenheiro responsável para ver se realmente essas reclamações procedem. Comentou sobre o posto de saúde do Curisco, que se encontra inacabado, porém, após ter sido questionado e repercutido nas redes sociais, falaram que vão terminar a obra. Comentou sobre outras obras inacabadas, como os dos postos de saúde do Salitre, Fazendinha, Cachoeira e da entrada de Cabralha. Com direito à resposta, Valmir falou da infelicidade de Miron, quando cita os precatórios dos profissionais do magistério e joga para a plateia, e esclareceu ao colega que ele precisa entender a situação, pois quando disse que o colega havia se equivocado, como de fato fez, explicou que estava falando dos precatórios de 1997 a 2006, e disse ser interessante que verifique em que situação estava falando do erro do colega, pois o mesmo estava falando dos direitos dos profissionais da educação nos precatórios do Fundef, onde ressaltou que os profissionais da educação, infelizmente, não têm direito referente àquela data, e sim os profissionais de magistério, e que precatório é lei e deve ser seguida. Ressaltou ainda que, se caso tiver precatório a partir de 2021, não incluiria mais profissionais do magistério, e sim da educação. E deixou claro que fez essas colocações para esclarecer a população que estava falando daquele momento, e disse que o colega errou e que é preciso que ele aprenda a falar de precatórios em seus momentos. Com a palavra, o vereador Ronaldo cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a Deus por mais esse momento. Depois, parabenizou e agradeceu a comunidade do Cipó, onde esteve no último domingo participando da missa de Santa Rita e que foi muito bem recebido pelos moradores. Parabenizou também o grupo de senhoras da Assembleia de Deus de Piatã, que no último final de semana comemorou seus 31 anos de fundação, bem como parabenizou o grupo de varões da Assembleia de Deus, em Cabralha, pelos 18 anos, e também a festividade que aconteceu no último final de semana. Se solidarizou com a família de Dona Laurita pela perda de seu filho Tião, assim também com as demais pessoas que perderam seus entes queridos no decorrer da semana, e disse a todas as pessoas que é preciso estar atentos
há alguns sinais de depressão, pois é uma coisa grave e que nem sempre as pessoas que têm demonstrado, e disse ser preciso que a família fique atenta ao comportamento, aos sinais e que procure o serviço de saúde, porque tem tratamento. Parabenizou o deputado Neto Carleto pela passagem de seu aniversário e agradeceu ao deputado por seu apoio ao município, pois, através de seu mandato, foi possível fazer a entrega de um equipamento agrícola para a comunidade da Ressaca, como falou na sessão anterior, e disse que se a comunidade achar por bem e quiser emprestar o equipamento a outra comunidade, que também tem a cultura hortifruti, é uma decisão própria, e disse ter certeza que a Ressaca é uma comunidade que sabe o significado da palavra compartilhar. Disse também que, através do deputado, foi possível fazer a construção da passagem da comunidade dos Gerais, que era uma obra que esperava há décadas, onde agradeceu ao deputado que contribuiu também para a reforma da barragem da comunidade do Vão. Agradeceu ao secretário de Saúde, Igor Teles, assim como à equipe que trabalha no setor de convênio, por mais uma obra que o município será contemplado, a construção de uma unidade de saúde moderna no bairro Tangará, no valor de mais de R$ 2 milhões, pois o povo do Tangará é merecedor de tamanha obra. Finalizou dizendo ao povo do município que não medirão esforços para buscar recursos para cada dia melhorar a vida das pessoas. Falando pela liderança do governo, Valmir disse que, em relação ao episódio da funcionária que foi demitida, tem um conhecimento aleatório do assunto, pois o mesmo aconteceu no final de semana. Disse que o prefeito esteve no distrito de Cabralha, domingo, e que não sabe da veracidade dos fatos, mas ressaltou que não concorda com determinadas formas que são usadas. Porém, é necessário que observe os dois lados e falou que com certeza falará algo na próxima sessão referente ao assunto, bem como referente ao calçamento da Avenida Piatã, em Cabralha, que foi questionado por Miron. Parabenizou a equipe da Secretaria de Saúde, assim como em nome de Irani. Parabenizou o trabalho do pessoal na Casa de Apoio em Salvador, pois disse que no domingo havia mais de 40 pessoas para ir a Salvador e que no ônibus só cabiam 30 e tiveram que providenciar outro transporte para levar o restante das pessoas. E disse que vê a dificuldade com o número de pessoas com problema de saúde e que o município de Piatã consegue corresponder no atendimento, embora com as falhas, dizendo ser importante verificar essas situações de falhas e erros que, às vezes, são detectadas pelos vereadores. Parabenizou o prefeito pela aquisição de mais uma ambulância para o município e disse que o projeto que Grayson anunciou para proibição de fogos de artifícios próximos aos hospitais e clínicas, entre outros setores semelhantes, é muito importante e que é preciso que todos estudem a respeito do mesmo, dizendo concordar com o colega, e parabenizando-o pela iniciativa. Falando pela liderança da oposição, Amarildo, em nome do grupo de oposição, se solidarizou com o amigo Nico, da comunidade do Coxó, que perdeu seu filho no último final de semana, assim como a família de Dona Laurita da Tapera. Agradeceu a todos da comunidade do Cipó pela recepção e parabenizou pela linda festa. Disse que a comunidade do Cipó merece mais, porque as promessas que foram feitas não foram cumpridas, como o calçamento, que até agora não foi feito. Infelizmente, a comunidade continua na terra, mas disse esperar que dias melhores irão para aquela e outras localidades que estão esquecidas pela atual gestão. Disse que, quando o colega falou a respeito do compartilhamento dos equipamentos agrícolas, na região não é isso que acontece, pois os equipamentos são retirados, porque, na realidade, nem pertencem à comunidade, e sim à prefeitura, e que ficam lá enquanto a secretaria achar que deve ficar.
pois no momento que a comunidade mais precisa são retirados, e ressaltou que compartilhar é uma coisa, mas retirar da comunidade é diferente. Porém, disse que não está falando do caso específico da comunidade da Ressaca, e sim de todo o município. Não havendo mais oradores, passou-se a ordem do dia, que nada constou. Ao fim dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão, mas antes determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Juscelando Hermínio Pereira, pelo primeiro secretário Carlos Henrique Silva Marques, pelo vice-presidente Ronaldo de Souza e demais vereadores, Thelma Silva Xavier e Silva, José Hélio Mesquita, Valmir Almeida Silva, Edelson Oliveira Silva, Grayson Roberto Soares Mesquita, Amarildo Santos Lima, Zaqueu Alves de Souza e Manuel Miron Matos. Algum dos vereadores que queira retificar suas falas, sinta-se à vontade. Professor Valmir. Senhor presidente, só um detalhe, obrigado pela oportunidade, parabéns pela ata bem feita, mas eu só tive uma dúvida, senhor presidente, quando foi mencionado a sigla, né, quando estava falando, no momento da minha fala, falou da questão dos precatórios, a minha fala ele teve dois momentos. Ele teve um momento de 97 a 2006, que se a sigla Fundeb refere a esse momento, eu pediria aí para trocar, porque não é Fundeb, é Fundef, né? Se caso a sigla Fundeb tiver de 2007 para cá, aí seria já Fundeb. Eu entendi Fundeb, né? Ok, então tá ok. Obrigado. Obrigado. Só isso, presidente. Mais algum vereador? Não tendo mais nenhum, então, no caso, coloca a ata em votação. Votação encerrada. Ata aprovada. O vereador Amarildo e o vereador Zaqueu mandou informar que pediu aos nobres colegas que, por questão de estar gripado, que não compareceu. Tenta justificar aí a ausência.
Entramos em requerimentos e indicações. Os vereadores que queiram falar, sinta-se à vontade. Só se inscrever. Está aberta as inscrições. Com a palavra a vereadora Thelma Silva. Fique à vontade. Meu bom dia a todos, colegas vereadores, público que nos acompanha, pessoal que acompanha a transmissão na sessão, em suas casas. Quero cumprimentar a todos com um lindo dia. Que Deus abençoe a cada um. Agradecendo a Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui na presença dele, junto aos colegas, os colaboradores desta casa, os funcionários. Eu agradeço a Deus pelo dom da vida e pelo cargo, que ora a população me confiou e que ocupo, não sei até quando, Que Deus é quem marca, Deus é quem determina as autoridades. Eu estive outro dia acompanhando, algumas reuniões, cultos, e em um momento, uma fala da pregação me chamou a atenção, quando o preleitor da noite dizia que até os políticos, que político às vezes é muito criticado, são pessoas escolhidas para ocupar determinada função por determinado momento, para que seja ali um caminho, de bênção, um mecanismo de desenvolvimento na vida das pessoas. Como eu falo e repito, os cargos não nos fazem melhor que ninguém. O que pode me fazer melhor do que muita gente, talvez seja a ação que eu consiga desenvolver na vida de outra pessoa. Entrando aqui, na minha pauta de fala hoje, que será breve, eu quero aqui parabenizar, os agricultores, pelo encontro dos olivicultores que aconteceu aqui em Piatã no último sábado, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Uma novidade para mim, eu nunca tinha participado de tamanho evento. Contamos com diversas palestras, degustação das azeitonas da Fazenda Zero Grau. Já quero aqui deixar o meu abraço, para os donos da fazenda, a esposa, o marido que estavam aqui. E, assim, nós podemos ver uma nova maneira, de colheita, de plantio. A olívia, ela é uma planta, que poucos ainda conhecem, mas ela tem ali o que suporta de frio, o que suporta de calor, a maneira de cultivar. E nós tivemos a experiência também de ver como se planta e cultiva a pera, a maçã, através dos agrônomos. E o encontro foi o dia todo, teve a parceria também da Copiatã, apoio de outras empresas. E eu quero parabenizar a todos, os produtores de olívia, os novos olivicultores do município de Piatã. Que sucesso para eles, que Deus abençoe e que venham outros. É um orgulho, colegas, ver o município desenvolvendo na área da agricultura. Eu fui acompanhada, do vereador Ronaldo, e foi um dia assim, muito proveitoso, graças a Deus. Eu, como sempre, como gosto, sou muito curiosa, foi perfeito. Piatã está de parabéns. Teve o Festival de Café, agora o encontro de olivicultores, e é isso, vamos seguindo. Também quero aproveitar a oportunidade e reforçar aqui um convite a vossas excelências e todos os cidadãos do município de Piatã, os que nos assistem, do distrito de Cabralha e Núbia, um convite para amanhã a inauguração do novo espaço do CRAS de Cabralha, que acontecerá às 15 horas da tarde. O novo local onde será o CRAS onde é que se fala, a antiga escola, um prédio estadual ali, com permuta da prefeitura. E convido a todos, em nome da coordenação do CRAS em Cabralha, em nome da pessoa de Cícero, que é o coordenador, convido a todos para estarmos lá. Graças a Deus, serviço de CRAS. Depois o vereador Ronaldo, não sei se vai se inscrever, pode até ampliar a minha fala. O CRAS, graças a Deus, ainda está mantido, com recursos da prefeitura, mas esperando o repasse da União.
mas já contamos lá com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, com o trabalho nas zonas rurais do Machado, Palmeirinha, Cruzes, Coxó, não é, Felizardo, aulas de violão, flauta, brinquedoteca, e bem como também o carro-chefe da assistência social hoje, o programa de transferência de renda, o Bolsa Família, também está sendo treinado e capacitado pessoas para estar atendendo lá, para evitar, né, essa viagem a Piatã, que custa hoje um translado, né, a pessoa tem que pagar ali a passagem, café. Então, graças a Deus, né, estamos lá com esses serviços e todos estão convidados amanhã para a inauguração. Quem não puder ir para a inauguração também é convidado para ir até o CRAS, conhecer os serviços, conhecer as pessoas que lá trabalham, ver como é desenvolvido e que trabalho lindo é. A assistência social, nobres colegas, pessoas que nos assistem, ela não é uma pasta de muito status, de muitos holofortes. Não é, é uma pasta de mais trabalho, mas que não tem tanta visibilidade como talvez alguma outra de postagem, até porque a política da assistência social, ela não, nas suas resoluções, ela não indica que seja feita dessa forma. Né? Algumas coisas podem configurar até crime. E aí, amanhã, né, a equipe do CRAS de Cabralha, na pessoa do coordenador Cícero, na pessoa da nossa secretária de Assistência Social, Gisele Mesquita, aguarda a todos, não é, com muito carinho para recebê-los. Por hoje é só. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu peço uma parte aos colegas, né? Desejo a todos... Sim, uma parte para o nobre colega vereador Ronaldo. Obrigado, vereadora. Só fazendo uma complementação, dizer que a gente fica satisfeito, feliz com essa inauguração do CRAS de Cabralha e ressaltar aqui também que tanto o CRAS de Cabralha como o CRAS de Núbia estava no plano de governo do prefeito Marcos Paulo e está se concretizando, como tantas outras ações do plano de governo que está se concretizando. E para a gente é uma alegria, para mim principalmente, que consegui, no período que estive na secretaria, organizar e fazer com que o CRAS de Cabralha se tornasse realidade, lutando, né, junto com o Conselho de Assistência Social, essa aprovação, solicitando também ao Estado, à Secretaria do Estado. E nós já estamos cadastrados, tanto na Secretaria de Estado como no Governo Federal, e esperamos que em breve o CRAS de Cabralha possa estar sendo cofinanciado com recursos do Governo do Estado e com recursos do Governo Federal. E ressaltar que Piatã é um dos poucos municípios da Chapada, talvez o primeiro município da Chapada que cofinancia CRAS com recurso próprio. Isso é um avanço na política de assistência social e a gente fica feliz por isso. E dizer também que esse mês ainda, acredito que dia 14, estará sendo aberto também, né, o CRAS de Núbia, na verdade, equipando, né, aumentando a equipe e deixando de ser unidade, passará a ser um CRAS. Né, e para a gente também é mais um avanço na política, essa descentralização de serviço, levando a política de assistência social mais próxima do cidadão. Quando a vereadora citou que lá terá um posto de atendimento do Bolsa Família, isso irá facilitar as pessoas que são beneficiárias, como aquelas que precisam, né, se inscrever no programa, elas possam fazer isso lá nos distritos sem ter necessidade de estar vindo aqui na sede. E assim nós vamos avançando na política de assistência social, como em todas as outras políticas públicas do município. Obrigado, vereadora. Eu agradeço a parte do nobre vereador, que conste, né, em minha fala, o resumo da fala. Voltando, né, ao convite, como já bem explanado aí na parte do nobre vereador, estão convidados. É muito importante nós conhecermos um pouco mais da política de assistência social no município. Desde 1930, quando surgiu os primeiros passos, né, da assistência social. Se os nobres colegas buscarem uma linha do tempo, vai ver o quanto o Piatã, graças a Deus, já avançou e o quanto ainda temos a avançar. A população está grande, sabemos que
infelizmente, né, a desigualdade ainda existe, nós precisamos lutar para combater a desigualdade social. E desigualdade social não é todo mundo receber o mesmo tanto, né? Eu vejo muitos pregando desigualdade dessa forma. A desigualdade é naquilo que comporta o bem-estar, né, do ser humano. Tem pessoas que conseguem viver com X, outros precisam de mais, outros com menos. Não é? É de acordo com a necessidade do ser humano, né? Necessidade alimentícia, medicamentosa. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e fazer um comunicado, né? Eu vi nas redes sociais aí essa semana alguns apelos de pessoas buscando aí por medicamentos, outros por questões de exames. E assim, os que chegam, né, até o meu ouvido, eu encaminho para a Secretaria de Saúde, como daqui a pouco vou fazer mais um encaminhamento. E eu percebo, assim, infelizmente, alguns oportunismos, né, nessa questão do pedido, porque não chegam, às vezes, até quem deve chegar, né? Até quem deve chegar. O setor de regulação tem feito o que pode, mas a gente vê que a regulação ainda no quesito da Bahia ainda é complicado, mas que nós possamos deixar de tanto oportunismo e pegar na mão da pessoa que precisa e levar até onde é de competência. Se é saúde, nós temos uma Secretaria de Saúde para isso. Se é assistência social, nós temos. Independente de questões partidárias, não é? Todos nós, vereadores, prefeitos, secretários, nós estamos a serviço da população, até o dia que o mandato conferido por lei estiver em vigor. Passou, que venham outro, ou outras, né? Eu vou falar outras para poder já trazer uma energia aí. Então, que nós possamos fazer a coisa como deve ser. As redes sociais, eu percebo, nobres colegas, pessoal que nos assiste, ela é benéfica em muitos aspectos, mas ela também prejudica. Às vezes o camarada acha, ou a camarada, que lançar tal coisa em rede social, cards, vídeos, está crescendo e está piorando. Eu tenho muita dificuldade das redes sociais, muita dificuldade, porque ela é perigosa. Quando você pensa que está alavancando, você está descendo. Muito cuidado com o que posta e, principalmente, nós precisamos também ouvir e ver os dois lados, né, da versão. Precisamos ver os dois lados da moeda. Eu digo isso com posse de minha profissão, né, na assistência social. A gente sempre avalia todos os lados, todos os ângulos, para chegar a um denominador comum. Então, hoje eu encerro a minha fala, o convite foi feito, parabenizei aí a nossa Piatã por mais um evento. Colegas vereadores, que Deus abençoe todos vocês, funcionários. E qualquer coisa, eu volto a falar numa parte. Senhor presidente, grata, né, pela oportunidade de sempre. Um abraço a todos, tenham um bom dia. Obrigado, nova vereadora Thelma. Com a palavra, o vereador Miron Matos. Gostaria, senhor presidente, me dar a permissão de falar sentado. E serei breve. Em Provérbios 29:2 diz: quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Quero agradecer a Deus por nos permanecer vivo a cada dia que amanhece e por causa das suas misericórdias, que se renova a cada manhã, não seremos consumidos. Quero saudar o senhor presidente, os nobres colegas, quero saudar o público na pessoa de João, ali do Ribeirão, sempre está junto conosco aqui, Joãozinho. Com o nome dele, eu quero saudar todos que se acham presentes, os funcionários dessa casa, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu gostaria de externar os meus sentimentos à família de Dona Rosa, lá nos Três Campos, pela perca do seu filho em um acidente trágico que aconteceu essa semana. Que Deus possa consolar aquela mãe, que acredito
está bem sofrida. Quero também externar os meus sentimentos à família do senhor Oswaldo Rego, pelo seu falecimento hoje. Todos sabem, todos conhecem quem foi o senhor Oswaldo, amigo, comerciante em Cabralha, e Deus achou por bem recolher ele hoje. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, meu vereador Miron Matos. Com a palavra o vereador Beto Bahia. Bom dia a todos. Saúde, senhor presidente, os colegas vereadores. Em nome de João Eudes, meu primo, amigo, pré-candidato a uma cadeira nessa casa. Saúde os demais que se encontram no plenário. Em nome do amigo Eli, ali do lado de fora, os demais que estão aí também. E os que nos assistem via internet. Senhor presidente, eu vi nos comentários da sessão da Câmara da semana passada um cidadão indignado com o tratamento que seu pai tem recebido, principalmente na indisponibilidade do carro para o tratamento fora do município. Eu quero me solidarizar com esse paciente, que é um paciente de hemodiálise, que tem passado por dificuldades, visto a má vontade da gestão. Esse paciente reside na zona rural de Inúbia, residia, né, na zona rural de Inúbia, a 12 quilômetros lá da sede do distrito, e o transporte público lhe foi dificultado, passando ele a ter essa despesa de locomoção. E devido a esse gasto, o paciente então resolveu a se mudar aqui para a sede do município. Hoje ele está residindo aqui no município de Piatã, mas o paciente continua passando por humilhações. Nesse último mês, por um agravo em seu quadro, o paciente teve um dia que não conseguiu fazer a hemodiálise no catéter, então foi agendado para que ele fizesse 2 dias depois, o que também não conseguiu nem no catéter e nem na fistula. Então ele foi novamente agendado para que 2 dias novamente após que ele fizesse um procedimento cirúrgico na safena. A assistente social da clínica de hemodiálise, inclusive, entrou em contato com o órgão responsável aqui do município, falando sobre a gravidade e a necessidade do paciente não faltar no procedimento agendado. O motorista do transporte, inclusive, confirmou com o paciente no dia anterior, porém, ele não apareceu para fazer a viagem. O filho do paciente, então, indignado, postou isso nos comentários da sessão da Câmara na semana passada. Eu queria dizer que a saúde é um direito de todo cidadão, é uma obrigação do município, é uma obrigação do Estado e da União. E ela não pode ser tratada como uma moeda de troca. Então, o que eu peço é que nós tratamos melhor os nossos conterrâneos e os nossos irmãos. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, meu vereador Beto Bahia. Com a palavra o vereador Zé Pitomba. Bom dia, senhor presidente, caros colegas, vereadora Thelma. Bom dia a todos presentes aqui, todos que nos acompanham pela rede social. Senhor presidente, eu não ia me inscrever, mas diante da fala do nobre vereador, eu acho que a verdade tem que sempre ser dita, né? Esse paciente, ele morava assim, na zona rural de Inúbia, 12 quilômetros mesmo de Inúbia, e ele foi atendido, e a pessoa que faz esse transporte, ele não faz só o transporte, ele é amigo pessoal dessa pessoa, desse paciente. Ele fazia o transporte com responsabilidade. Vossa Excelência sabe quem é, que Renato não é de deixar o serviço que ele presta pelo meio do caminho. Na realidade, esse paciente resolveu comprar uma casa em Burinal,
se mudou para Burinal, no qual ele tinha que passar a ser atendido por Burinal. Mas mesmo assim, o município continuou dando suporte. Às vezes, falo isso com precisão, que ele chegou ao ponto até de me pedir. E caiu num dia que eu não tinha carro, que eu estava sem um carro. Eu peguei um carro emprestado de um amigo meu, e não era para ele fazer hemodiálise, era para trazer ele até um determinado local, para que ele pegasse um carro para ir para Burinal. Isso a gente faz com carinho, qualquer uma pessoa que precisar, e, portanto, eu afirmo que a semana passada ele teve um problema, foi fazer a hemodiálise, lá ele passou mal, onde estava fazendo a hemodiálise em Seabra, e ele não parou em Burinal, ele veio direto para o hospital de Piatã, que na onde foi atendido, e todos os pedidos que está sendo feito para atender esse paciente, a Secretaria de Saúde está cumprindo a risco, está fazendo o papel que é de ser feito. Então, não existe descaso com o rapaz, não vou citar o nome dele aqui, porque não vem ao caso, mas ele está sendo bem atendido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Zé Pitomba. Palavra aos líderes. Quem fala primeiro? Oposição, situação, governo. Professor Valmir, o líder do governo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu gostaria de fazer aqui 2 convites especiais. Um já foi feito. O primeiro está aí passando a todos. Gostaria de contar com a presença de todos, em especial os piataenses, mas de toda a região, para a abertura oficial das festas do mês de junho, né? Que é a Micabralha. Agora, no final de semana, sábado e domingo, contamos lá com a presença de todos e que tudo dê certo. Também fortalecer aqui, a vereadora já falou tudo, né, sobre a questão da inauguração do novo CRAS, lá em Cabralha. Graças a Deus, muitas ampliações. São lutas assim, de cobrança diante do que a gente vê a necessidade, sempre cobrei, né, como funcionava o CRAS lá, às vezes com dependência exacerbada, né, da sede. Isso há vários anos e, graças a Deus, tem a tendência aí de estar melhorando. Eu gostaria aqui de falar sobre a questão de algumas solicitações que foram ditas assim, pelos colegas, solicitadas pelos colegas semana passada. Hoje eu vi aqui que o nobre colega José Hélio, ele já falou sobre a questão da fala do colega, Bessa Roberto, mas como eu vou estar hoje com o secretário de Saúde daqui a pouco, eu vou estar também fazendo alguns questionamentos a ele referente à cobrança. Ok, sem problema. E aí vou estar com ele, inclusive aproveitar e parabenizar o secretário de Saúde. Amanhã haverá um mutirão, né, com vários tipos de tratamento em Seabra. A Secretaria de Saúde, ela informa, dentro de 3 meses, 3 novas ambulâncias, né, ampliamento de contrato de mais um médico para atuar ali na comunidade de Vereda Velha, né, de Felizardo, Machado, Palmeirinha, né, mas o médico vai estar ali atuando, não sei assim a carga horária. Então, a saúde em evidência, também a ampliação de mais um posto de saúde, UBS, né, colega, no Tangará, né? Então, a gente quer, assim, agradecer, parabenizar. Existem alguns pormenores de falhas, isso em tudo existe falha, apesar de que a falha na saúde ela é mais percebida pelo fato dela ser mais perigosa, ela ser mais, assim, melindrosa, então, geralmente, ela é mais comentada, mas falhas existem em muitos outros setores, mas é importante a gente saber das virtudes que aí vem acontecendo. O colega falou sobre a questão do calçamento da Avenida Piatã, colega, eu fui buscar informação, e a informação que eu tive é que a falha que lá tinha, inclusive o colega, ele até disse aqui em sessões anteriores, essa falha, a mim ninguém identificou, né, que o colega falou aqui,
As falhas identificadas já foram consertadas, essa foi a informação que eu tive. Não tive a oportunidade de conversar com o engenheiro, tá? Deixar assim bem claro, mas é essa a informação que eu tenho para passar para o colega. Referente à funcionária, que também foi cobrado aqui, eu vi que é algo, desde quando foi dito aqui, eu vi que é algo que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente vai falar. E eu entendi que a primeira pessoa que eu deveria procurar seria a encarregada, a pessoa que teve o acesso àquela pessoa para que falasse o que na verdade aconteceu, ou seja, não vai mais trabalhar a partir de hoje. São palavras minhas, mas deve ter tido isso. Então fui procurar essa funcionária e essa coordenadora, e ela está em São Paulo a tratamento. Eu tenho um contato dela, mas eu não achei por bem, né? Olha como é que foi e tal. Eu espero que o colega entenda. Assim que ela chegar, eu vou estar procurando e ela vai me direcionar à próxima pessoa. Eu entendo que eu devo começar por aí e eu vou estar justamente depois respondendo aí aos colegas, ok? Eu também queria cobrar aqui dos colegas a resposta dos líderes também, referente àquele episódio que houve com a Escola do Estado, inclusive a limpeza também da Escola do Estado lá de Cabralha, que já tem aí, acho que 3 sessões anteriores que eu cobrei, e que, na verdade, não foram assim, ainda foi esclarecido aqui. Que é importante estar esclarecendo essas questões para que nós possamos, assim, estar trabalhando dessa forma, né? O que pode responder, responder. Obrigado, senhor presidente, meu tempo aqui já venceu. Valeu. Obrigado, líder do governo, professor Valmir. Com a palavra, o vice-líder da oposição, Miron Matos. Eu quero dizer também que o que eu falei na sessão sobre essa mulher que foi demitida, ela é o que ela informou no áudio, né? Que está explícito para todo mundo. Foi, segundo ela, que a menina, a encarregada, chegou para ela e falou: a partir de hoje você não trabalha. Eu acredito que a Vossa Excelência viu o áudio também, né? Então, o que eu falei, eu não, vamos dizer assim, eu não falei o que realmente ela falou, né? E sobre o calçamento também, inclusive, eu estou achando o calçamento muito bem feito lá Agora, a questão de negócio de água para lá, não pertence a mim, porque quem vai falar é o engenheiro, né? Se a água vai ultrapassar o asfalto e vai atingir as casas abaixo. É uma questão que veio a mim e, como representante, eles passam para mim, a gente tem que procurar fazer o questionamento e procurar uma informação, o que é certo, né? É isso aí que eu fiz. Obrigado. Obrigado ao vice-líder da oposição, Miron Matos. Entramos na ordem do dia. Nada consta, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado. Tenham um bom dia.